A camisa azul da seleção brasileira é a minha preferida, isso mesmo, até mais que a amarela. Mas será que ela é uma camisa que traz mais sorte ou azar para a seleção brasileira em Copas do Mundo? Afinal de contas, muita gente se lembra do primeiro título mundial do Brasil, que veio exatamente jogando de azul em 1958. Mas tem gente que traz recordações ruins, como a eliminação para a Holanda, ou em 74 ou em 2010. Nesse vídeo, a gente tira esse histórico a limpo para saber: a camisa azul é boa ou ruim no histórico da seleção brasileira em Copas do Mundo? Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alan. Aqui o esporte é a nossa história, falamos sobre futebol, sobre curiosidades, e uma delas é exatamente a camisa azul da seleção brasileira. Esse já é um dos primeiros vídeos especiais sobre Copas do Mundo que a gente vai fazer até começar a Copa do Mundo de 2026 aqui no Estúdio Alan. Então se inscreve no canal, participe do nosso canal no WhatsApp, o link está na descrição. Lá você recebe sempre os avisos dos vídeos que a gente publica e outros materiais especiais também do meu acervo. A camisa azul da seleção brasileira é um objeto que faz parte já do imaginário popular. Muita gente acredita que a primeira vez que ela apareceu numa Copa do Mundo foi na final de 1958, para dar sorte para a seleção brasileira, muito por causa daquela história toda de como ela foi usada. Você se lembra? Em 58 o Brasil foi finalista da Copa do Mundo jogando na Suécia contra a Suécia. E a seleção sueca tem um uniforme igual ao do Brasil, camisa amarela e calções azuis. Então naquela ocasião o Brasil foi obrigado a trocar de uniforme. Tiveram que buscar camisas azuis em cima da hora. O Paulo Machado de Carvalho, ele mesmo que fundou a TV Record, que dá nome ao estádio do Pacaembu, ele era o chefe de delegação da seleção brasileira na Suécia e para colocar os jogadores com a moral mais para cima, falou que era para se inspirar no manto de Nossa Senhora Aparecida. Ou seja, com a proteção de Nossa Senhora, o Brasil ganharia a Copa do Mundo e foi exatamente o que aconteceu. Só que essa não foi a primeira vez que o Brasil usou uma camisa azul em Copa do Mundo. 20 anos antes de ganharmos a primeira Copa do Mundo, a de 58, o Brasil jogou de camisa azul muito por acidente. Foi um jogo contra a Polônia na Copa do Mundo de 1938. Naquela década, as Copas do Mundo estavam começando. Em 38, assim como em 34, que tinha sido a segunda edição, 38 na França era a terceira, era só mata-mata. Começava e ia até o final só com mata-mata, quem estreasse perdendo já estava fora da competição. E de acordo com o livro A História das Camisas de Todos os Jogos das Copas do Mundo, escrito pelo Paulo Gini e também pelo Rodolfo Rodrigues, a seleção brasileira teve que trocar de camisa no jogo contra a Polônia. Naquela época, o Brasil usava como sua principal camisa a cor branca, branca com golas, detalhes azuis. E a Polônia, como é até hoje, também tinha sua camisa principal branca. Sendo assim, a seleção brasileira teve que trocar. Perdeu no sorteio e foi atrás de camisas emprestadas, porque só tinha o uniforme normal da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, composto por camisa branca e calções azuis. Para dar um jeito, a seleção brasileira arranjou camisas azuis, mas era um tom de azul bem claro. Como nós estamos falando de uma Copa do Mundo realizada em 1938, que sequer tinha transmissão de TV, e imagens são todas em preto e branco nas fotos, é muito difícil dizer como essas camisas eram. Mas como há relatos da época, inclusive no livro é descrito que seria uma camisa azul clara, num tom de azul mais claro do que o calção que a seleção brasileira usou, a gente conseguiu acionar a inteligência artificial para gerar essa imagem que você está vendo aqui no vídeo, que é mais ou menos como foi usada aquela camisa pela seleção brasileira que eles pegaram emprestado só para jogar contra a Polônia. Essa foi a primeira vez que o Brasil jogou com uma camisa azul em Copa do Mundo. Mas o resultado foi positivo. Foi uma vitória por 6-5 contra a Polônia. A camisa azul já estreava com vitória. E assim como você vê na nossa imagem, como era uma camisa que eles pegaram emprestada para usar, nem sequer deu tempo de bordar o escudo da CBD. Nas camisas brancas, sim, o Brasil usava o seu escudo símbolo da CBD, que é bem próximo ao que a CBF usa até hoje. Então, podemos dizer, com o que a gente já sabe, estreia em 1938 com 6-5 na Polônia, 20 anos depois, a final da Copa do Mundo, a Copa que revelou Pelé ao mundo, o menino Pelé de 17 anos sendo campeão do mundo,
jogamos, ganhamos por 5-2 da Suécia na casa deles. Então, nesse ponto da história, após a Copa do Mundo de 1958, temos 2 jogos com 2 vitórias para a camisa azul da seleção. É importante dizer que estamos falando apenas de Copas do Mundo, tá? A seleção brasileira já jogou com camisas azuis em outros tipos de partidas, amistosos, outros tipos de competição. Até com a camisa do Boca Juniors a seleção brasileira já andou jogando, mas esse vídeo é sobre Copa do Mundo. Uma janela rápida aqui porque eu falei que a camisa do Brasil era branca, né? Pois é, até a Copa do Mundo de 1950, aquela que a gente perdeu em casa no último jogo para o Uruguai. Último jogo eu falo porque não era exatamente final, era a última rodada do quadrangular final. A gente jogava por um empate contra o Uruguai, acabou perdendo de virada por 2-1, num jogo que é conhecido como uma tragédia, né? O Maracanaço. E o futebol brasileiro ressente até hoje esse jogo, até hoje se lembra como um jogo que o Brasil poderia ter sido campeão do mundo em casa e não foi. Bom, naquela época a sociedade viu na camisa branca da seleção brasileira a resposta para todos os problemas. Era uma camisa azarada, era uma camisa que deveria ser extinta. O Brasil não terá sorte e não ganhará uma Copa do Mundo enquanto continuar jogando com essa camisa. Então eles fizeram um concurso para eleger uma nova camisa para a seleção brasileira, vencido na época por um jovem gaúcho de 19 anos, Aldir Chili, que ganhou criando o uniforme com camisa amarela e detalhes verdes, calção azul e meias brancas. O Aldir passou sua vida dizendo que ele também tinha criado o uniforme para a seleção brasileira usar quando não pudesse jogar com a camisa amarela, que seria sim camisa azul com detalhes brancos, calções brancos e meias azuis ou brancas. Mas o Aldir falava que ele criou sim, que não tem nada dessa história aí de que eles foram buscar em 58 uma camisa, manto de Nossa Senhora, nem nada disso. Bom, tô colocando os dois lados da história aqui para você. O fato é que a gente sempre ouviu essa história do Paulo Machado de Carvalho. Depois dessas 2 vitórias, em 38 e em 58, o Brasil ficou um tempo sem jogar com camisa azul. Nem no título em 62, nem na eliminação em 66 na primeira fase e também não na conquista do tricampeonato no México em 1970. Todos os jogos dessas campanhas a gente jogou com camisa amarela. Em 74, a camisa azul voltou e foram logo 2 partidas. Na segunda fase da Copa do Mundo, que naquela época ainda tinha 16 participantes, o Brasil caiu em um grupo com a Alemanha Oriental, a Argentina e a Holanda. E só o primeiro colocado da chave avançaria para a grande final. E em tempos de televisão começando a transmitir a Copa do Mundo de maneira até colorida, a FIFA não deixou o Brasil jogar de amarelo contra a Argentina, que tinha sua tradicional camisa listrada em azul claro e branco, além do calção preto. O Brasil teve que jogar com a camisa azul, que na época era produzida pela Atleta. Eu tenho, inclusive, uma réplica dela, feita pela própria Atleta, uma réplica oficial, portanto. Usei ela já em vídeo lá no canal Alan Simon. Essa camisa com 3 estrelas já, era uma coisa que o Brasil passou a usar de fato após o tricampeonato no México. Com 2 estrelas, até fez uma camisa amarela em 68, mas aderiu mesmo ao uso das estrelas de campeão do mundo a partir da Copa de 74. E esse jogo contra a Argentina nós ganhamos, portanto foi a 3ª vitória em 3 jogos para a camisa azul. Só que, logo contra a Holanda, a gente precisou de novo usar a camisa azul. Dessa vez com calções azuis também, o que dava sempre um efeito diferente, porque o calção azul da seleção, que vai com a camisa amarela, não tem o mesmo tom azul que a camisa azul. Durante muito tempo foi assim. Então sempre se jogava com uma camisa azul mais escura do que o calção, o contrário do que aconteceu lá em 1938. Bom, esse jogo contra a Holanda, você deve saber, o Brasil perdeu por 2-0 e foi eliminado. Perdeu ali a chance de ganhar o tetracampeonato, que demoraria muitos anos ainda para acontecer. Após a Copa de 1974, nós temos, portanto, a estatística modificada. São 4 partidas jogando com camisa azul, com 3 vitórias e 1 derrota, e uma eliminação. E eu citei a camisa da Atleta porque esse modelo de 74 foi o primeiro, de fato, que o Brasil usou numa Copa do Mundo, produzido pela sua fornecedora de material. Em 38 e em 58 tiveram que buscar em cima da hora as camisas azuis para que o Brasil jogasse. Então, planejada mesmo, a primeira vez foi essa em 1974, com 1 vitória e 1 derrota. Ganhamos da Argentina por 2-1, mas perdemos para a Holanda, que mais tarde seria vice-campeã, perdendo para a dona da casa, a Alemanha Ocidental. Sim, meus amigos, o Brasil já usou uma camisa azul também produzida pela Adidas. A marca alemã era a fornecedora de material esportivo da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1978. Então sim, o Brasil já jogou com as famosas 3 listras na manga,
inclusive com o modelo azul. Foi na última rodada contra a Polônia, o mesmo país contra quem a gente fez o primeiro jogo com camisa azul lá em 38, ou seja, 40 anos depois, né, em 1978, vencemos por 3-1, mas essa não é uma última rodada que a galera gosta de lembrar, não. Naquela época, a FIFA ainda não fazia com que os últimos jogos, né, as últimas rodadas de cada grupo, tivessem jogos simultâneos. O Brasil venceu a Polônia por 3-1 e a Argentina entrou em campo logo em seguida contra a seleção do Peru, sabendo exatamente quantos gols precisava fazer para eliminar o Brasil e se classificar para a grande final. Sabendo disso, enfiou 6-0 na seleção peruana em um jogo que é lembrado até hoje como uma grande marmelada de Copa do Mundo. Principalmente porque o goleiro peruano era um argentino naturalizado peruano, o Quiroga. Então, naquela época, inclusive, o técnico da seleção brasileira, o Cláudio Coutinho, falou que o Brasil era o campeão moral da Copa do Mundo de 78, não que esse título valha alguma coisa. Mas, pelo menos, a conta da camisa azul da seleção melhorou. Agora são 5 jogos com 4 vitórias e 1 derrota. Depois dessa Copa do Mundo de 1978, assim como aconteceu entre 58 e 74, a gente ficou um tempão sem usar a camisa azul. O mesmo período, 16 anos. As camisas da Topper, por exemplo, não deram o ar da graça em 82, 86 e 90. Em 94, já usando as camisas da Umbro, o Brasil faria sua campanha mais azul de todas. Em 7 jogos, foram 3 usos da camisa azul, que sequer era par do conjunto que a Umbro estava usando com a camisa amarela. Talvez você não se lembre bem disso. A camisa da seleção brasileira feita pela Umbro para a Copa do Mundo, a amarela, tinha um modelo diferente que tinha uma espécie de marca d'água com os escudos da CBF desenhados na camisa. Eram 3, porque o Brasil era tricampeão do mundo. Um escudo da CBF para cada título, além de usar as 3 estrelas em cima do escudo. A camisa azul não tinha os escudos da CBF. Ela tinha uma marca d'água, escrito CBF também, que era praticamente uma evolução do modelo usado até as eliminatórias em 1993. A Umbro até fez uma modificação, tirou o seu logotipo, colocou apenas o nome estampado na camisa, mas a seleção brasileira só foi ter um modelo azul com os escudos da CBF em marca d'água no ano seguinte, quando já eram 4. O Brasil já tetracampeão do mundo e usando 4 estrelas na camisa. Por isso você pode ter sim na memória que existiu uma camisa azul da seleção com os escudos da CBF, mas não foi na Copa de 94. Bom, na primeira fase o Brasil enfrentou Rússia, Camarões e Suécia, e claro, Suécia, que tem camisa amarela, é sempre um convite a gente trocar a nossa também. Na primeira fase, o jogo que foi 1-1 e que classificou o Brasil em primeiro lugar na chave, teve a seleção brasileira jogando de azul, a Suécia de amarelo, nós fomos com calções brancos e meias azuis. Depois, a gente enfrentou os Estados Unidos com a camisa amarela, calção azul, meias brancas normalmente, fomos para as quartas de final e enfrentamos a Holanda, a mesma seleção que nos eliminou 20 anos antes lá na Alemanha Ocidental. Pois é, a FIFA repetiu o esquema de 20 anos antes, a Holanda de camisa branca e o Brasil de camisa azul, a diferença é que agora a Holanda veio com um calção laranja enquanto a seleção brasileira veio com um calção branco. Foi com esse uniforme que o branco fez aquele famoso gol de falta, o 3-2 que nos levou para a semifinal. O Brasil tinha feito 2-0, a Holanda correu para empatar e o Brasil garantiu sua vaga com aquele golaço de falta do meio da rua cobrado pelo branco. Fomos para a semifinal e encontramos a Suécia. E dessa vez a FIFA decidiu que ninguém ia jogar de amarelo. A Suécia jogou toda de branco, o segundo uniforme da Suécia era branco, e a seleção brasileira jogou toda de azul. Mais uma vez acontecendo aquele esquema da camisa azul ser mais escura do que o calção que estava sendo usado, que era o mesmo calção que o Brasil usava quando jogava com a camisa amarela. Gol de cabeça do baixinho Romário, 1-0, e o Brasil garantiu vaga na final e seria campeão contra a Itália jogando de amarelo nos pênaltis. 3 jogos dos 7 foram de camisa azul, fazendo essa campanha ser histórica e a mais azulada de todas. Após a Copa de 1994, o retrospecto da camisa azul marcava 8 jogos, com 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 98 não usamos a camisa azul, foi a nossa primeira Copa do Mundo com a Nike, inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre a camisa azul do modelo da Copa de 98, tá? Porque até onde eu pesquisei, ela nunca foi usada pela seleção brasileira principal. Estranha história, né? Em 2002, já com aquele modelo clássico, né? Que na época todo mundo falava que era feio, mas aí ganhamos a Copa do Mundo e virou clássico, com aquele template fixo da Nike que quase todo mundo usava, mudava uma coisa ou outra no desenho. Holanda, que não foi para a Copa do Mundo, mas na própria Copa do Mundo, Portugal, Estados Unidos, Coreia do Sul, entre outros países que usavam aquele mesmo desenho. A seleção brasileira usou uma vez a camisa azul e foi na fase quartas de final.
Um jogo histórico, que a gente acordou 3 horas da manhã, o jogo foi às 3h30, contra a Inglaterra, no meio da semana. A Globo fez sua maior audiência na Copa do Mundo aquele dia, bateu 70 pontos de pico, foi histórico. Só quem viveu sabe como foi aquilo. Nós ganhamos de virada por 2-1, tem aquele golaço histórico também do Ronaldinho Gaúcho, né? Ele cobra a falta direto pro gol, o Seaman, goleiro da Inglaterra, aceita. O Brasil vence por 2-1, se classifica para a semifinal, depois venceria a Turquia, a Alemanha, isso tudo jogando de amarelo, mas fomos pentacampeões do mundo e a camisa azul, nesse ponto da história, aparece em 3 das nossas 5 conquistas e já acumula 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 9 jogos. Também não usamos a camisa azul em 2006, voltamos a usar em 2010, já com um modelo diferente, porque naquela Copa do Mundo a Nike resolveu que os detalhes da camisa da seleção brasileira seriam amarelos e não mais brancos, como historicamente eram. A gente usou a camisa azul na Copa do Mundo de 2010 nas quartas de final, contra a Holanda. Sim, ela de novo. Em 98, a FIFA tinha deixado o Brasil jogar de amarelo e a Holanda de laranja, porque os dois tons eram bem escuros, era bem fácil diferenciar os dois times em campo. Já em 2010, voltamos ao esquema do Brasil jogar de azul, mas a Holanda jogou de laranja. Saímos na frente do primeiro tempo, tomamos a virada no segundo, veio mais uma derrota. A essa altura da história, a gente tem 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas com a camisa azul, todas as 2 derrotas para a Holanda. Também não usamos a camisa azul em 2014, na Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. Voltamos em 2018 com a camisa que eu acho que é uma das mais bonitas azuis que o Brasil já teve em Copas do Mundo. Tenho o prazer de tê-la oficial, original na minha coleção e que foi usada na fase de grupos. Foi um jogo bastante complicado contra a Costa Rica. Até os acréscimos estava 0-0, o Brasil já tinha estreado com empate, a situação estava bem complicada, mas aí Felipe Coutinho e Neymar, ambos já nos acréscimos do segundo tempo, fizeram cada um gol e o Brasil venceu por 2-0. Bota a 8ª vitória da camisa azul aí na lista. Agora são 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Para 2022, a Nike inovou mais uma vez. A camisa azul veio com detalhes verdes. A gente brinca que parecia uma lata de Pepsi Twist. Foi usada contra Camarões na 3ª rodada da fase de grupos e o Brasil, já classificado, entrou com um time reserva. Foi a escolha do técnico Tite. Perdemos para Camarões. Foi a primeira derrota do Brasil para uma seleção africana na história das Copas do Mundo. Depois, jogamos de amarelo contra a Coreia do Sul, goleamos, e perdemos para a Croácia jogando de amarelo também nos pênaltis nas quartas de final. Portanto, até hoje, 2025, faltando um pouco menos de um ano para a próxima Copa do Mundo, o Brasil tem um aproveitamento de 69,4% com a camisa azul em Copas do Mundo. Para chegar a essa conta, eu converti todos os jogos como se eles valessem 3 pontos por vitória, como começou a ser a partir da Copa do Mundo de 1994, beleza? Só para a gente ter realmente ali uma régua única para medir o aproveitamento da camisa azul da seleção brasileira. São, portanto, 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Dessas 3 derrotas, 2 foram eliminações contra a Holanda, um jogo que já não valia mais nada contra Camarões. Fomos campeões do mundo numa final contra a Suécia jogando de azul. Na Copa de 94 jogamos 3 dos 7 jogos também de azul e a camisa azul apareceu no Penta em 2002. Portanto, o veredito final é: a camisa azul, na minha opinião, é a mais linda que a seleção brasileira tem e sim, ela dá sorte. O que não dá sorte é a gente ir com o técnico e de repente os esquemas táticos errados para jogar uma Copa do Mundo. Brincadeiras à parte, espero que você tenha gostado desse vídeo. Em breve, como eu falei, vamos ter aqui um spin-off desse aqui, falando sobre a camisa de 98, que para mim é o modelo mais bonito que a Nike fez até hoje na seleção brasileira, mas que a camisa azul, se você tem alguma memória aí sobre ela ser usada, praticamente certeza que foi por causa de alguma competição de base ou, sei lá, pré-olímpico, seleção olímpica, não sei, porque a seleção principal, até onde eu pesquisei, não usou. Será que foi isso mesmo? Eu vou dar uma outra checada e isso vai virar um vídeo exclusivo sobre a camisa de 98 aqui no Estúdio Alan. Espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigado mais uma vez aos membros do nosso canal, cujos nomes estão aparecendo aqui para você ver agora. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e hypar o conteúdo para que ele chegue ao maior número de pessoas. Para nós, a Copa do Mundo de 2026 já começou. Te espero no próximo, hein? Esse é o Estúdio Alan. Esporte é a nossa história.